Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 24 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, terça-feira, seguimos aí com o Mundial de Clubes e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um palpitão do Marcão pra vocês. Let's bora! E vamos lá, 16 horas, Mundial de Clubes, Auckland City versus Boca Juniors. Time, vamos lá. Esse grupo aqui pro Boca tá complicado. Por quê? O Bayern, ele já tá classificado. Ele ainda não está na primeira colocação, mas ele já está classificado. O Benfica vem na segunda posição, o Boca é o terceiro colocado e Auckland City, lanterninha, já tá fora. O que acontece aqui? O Boca precisa ganhar bem e precisa torcer por uma derrota do Benfica com o Bayern. O problema é que um empate classificam os dois. O Bayern ficaria na primeira colocação e o Benfica na segunda colocação. Um simples empate aqui entre Bayern e Benfica, tá beleza? Vamos lá. O Boca é muito mais time, se comparado ao Auckland City, deve vencer com relativa facilidade. Já vejo o Boca Juniors ganhando esse jogo já no primeiro tempo, tá legal? A equipe do Auckland City é uma equipe praticamente amadora, muito frágil, então o Boca, mesmo não sendo Boca de outros anos, deve fazer o gol já no primeiro tempo. Outra coisa que deve acontecer aqui é o seguinte, o Boca tecnicamente superior, começa com mais posse e mais pressão. Se não sai o gol, sai o escanteio. Então, no começo da partida, eu já vejo também um cenário para gol e escanteio para o Boca Juniors, tá bom? Uma coisa que eu acho difícil de acontecer nessa partida, para o Auckland City fazer gols. Eu acho que ele vai passar zerado. Tem muita dificuldade na criação das jogadas. Então eu acho que o Auckland City não marca gols nessa partida, tá beleza? Vai finalizar? Provavelmente sim. 2, 3, 4 vezes, eu acho que é um número aí que tá bom para essa equipe do Auckland City. E eu acho que é isso. E vamos lá, probabilidades aqui para Auckland City versus Boca Juniors. Pela tabela de probabilidades, para saírem 2 gols, tá batendo 65%. Mas, time, o Bayern de Munique meteu 10-0 no Auckland City e o Benfica fez 6. Ou seja, essa probabilidade aqui, eu discordo. Eu acho que é um jogo aqui para pelo menos o Boca meter uns 3, 4 gols, tá beleza? Com relação aos escanteios, o Auckland City tem uma média de 6.4, obviamente que ele não vai fazer esse número, vai jogar com o Boca, que é uma equipe tecnicamente superior, e o Boca com 4.7. O que deve acontecer aqui? Se o Boca não fizer esses gols rapidamente, provavelmente o Boca deve fazer escanteios. Então, final do primeiro tempo, se o Boca ainda não abrir o placar, eu vejo forte tendência para sair escanteio, tá beleza? Cartões, Auckland City 0.5, baixíssima média, Boca 2.6, Juizão 5.9. Talvez aqui, ó, como é um jogo mais leve, mais tranquilo, um jogo que vale apenas pro Boca Juniors, se a gente olhar as médias das duas equipes no primeiro tempo, são médias baixas. Primeiro tempo 0.1 cartão pro Auckland e 1 cartão pro Boca. Será que o Boca vai tomar cartão? Eu acho difícil. Talvez aqui um primeiro tempo com 0 cartões ou menos de 2 cartões no primeiro tempo, saindo apenas 1 cartão, tá bom? E vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de jogadores, né? Estatísticas de jogadores. Marcão, qual é essa plataforma que você utiliza para fazer o estudo? Anota aí. Player Stats. Player de jogador, Stats. Em minha opinião, a melhor plataforma para esse tipo de estudo, tá beleza?
Não tô ganhando um centavo deles para falar isso. Tô falando realmente para ajudar vocês. Player Stats é uma plataforma paga, tá beleza? O que acontece aqui? Pelo lado do Boca Juniors, quais são os jogadores que provavelmente vão balançar as redes? Merentiel, aliás, que golaço do Merentiel contra o Bayern de Munique. Será que os palmeirenses estão arrependidos de repente, ter deixado o Merentiel ir pro Boca? O Merentiel, será que não tinha espaço no time do Palmeiras? Você, palmeirense, escreve aí que eu quero saber. E também, talvez o Cavani jogue. Cavani é dúvida, tá bom? Merentiel, para meter caixa, eu gosto. Pelo lado do Auckland City, é uma equipe que vai ter muita dificuldade para finalizar ou chutar no gol. Mas, de repente, o Bevan pode ser uma alternativa. Fechou? E vamos lá, 16 horas ainda no Mundial de Clubes, o Benfica recebendo o Bayern de Munique. Bayern de Munique, que já está classificado e com um simples empate garante a primeira colocação. Tá beleza? Vamos lá. Se o Bayern de Munique jogar completo contra o Benfica, o Bayern de Munique é favorito. Aí eu acho que o Bayern de Munique ou ganha ou empata. Eu acho difícil o Bayern de Munique perder essa partida, tá legal? Batendo o olho nas duas equipes e também nas races, o Benfica, dentro e fora de casa, é uma equipe over goals e o Bayern de Munique dispensa apresentações, extremamente over goals. Então, vejo aqui um forte cenário para pelo menos 2 gols nessa partida. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Benfica e Bayern de Munique. Mercado de gols, para a gente ver pelo menos 2 gols nesse jogo, 95%. 3 gols, 80%. Pré-live é um jogo que chama gols, tá certo? Dá para garantir que vai sair gol? Não, não dá. Vocês viram o que aconteceu lá, jogo do Salzburg contra o Al Hilal. Pré-live, baita probabilidade para sair gol. Terminou como? 0-0. Beleza? Vamos lá. Escanteios, Benfica 7.1, Bayern de Munique 5.6, duas equipes que jogam para frente, se não sai o gol, sai o escanteio. Cartões, Benfica, média de 2.2, Bayern de Munique 0.9, média baixa do Bayern, Juizão 3.9, também uma média baixa aqui do Juizão. Essa partida, como eu falei lá atrás, um empate resolve. Então, eu não sei se os jogadores vão entrar com essa pegada toda. E outro ponto importante, verificar a escalação oficial 1 hora antes da partida. Jogadores. E vamos lá, falando um pouquinho aqui de mercado de jogadores. Pelo lado do Benfica, para finalização, chute a gol. Pavlidis, Coxu, Di Maria e também o Arthur Koglu. São bons nomes aí para finalização, chute a gol. Pelo lado do Bayern de Munique, Harry Kane, o Olise e também o Coman. Como que o Coman tá jogando bola? Tá jogando demais, voltou de lesão e tá jogando o fino da bola com bastante finalização aí nesse Mundial de Clubes, tá bom? Vamos falar também um pouquinho aqui de desarmes. Pelo lado do Benfica, um jogador que desarma pra caramba, eu não sei se ele vem como titular. É o Florentino. Se o Florentino estiver em campo como titular, muita regularidade nos desarmes, tá bom? Pelo lado do Bayern de Munique, um jogador que tem bastante regularidade nos desarmes é o Laimer. 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, enfim, muita regularidade aqui, Laimer. Fechou? E vamos lá, 22 horas, ainda no Mundial de Clubes, o Esperance jogando contra o Chelsea. No grupo, o Mengão Malvadão vem na primeira colocação e será o primeiro colocado. Chelsea e Esperance brigam pela segunda colocação. Obviamente que olhando a parte técnica, o Chelsea tem um time muito mais gabaritado, mas um empate resolve aqui pro lado do Chelsea. Eu não gosto muito desse cenário. Eu prefiro sempre quando um time precisa da vitória. Mesmo assim, antes da partida, o Chelsea tem tudo para vencer. Camisa, time, enfim, tem tudo para ganhar aqui do Esperance. É um jogo decisivo para as duas equipes. O Esperance, se ele tomar o primeiro gol, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai para cima, ele vai para dentro. Perdido por 1, perdido por 1000. Então eu vejo também um cenário aqui para gols, tá? Pelo menos 2 gols
na partida. Vitória do Chelsea, pelo menos 2 gols nessa partida. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Esperance versus Chelsea. Jogo para mais de 1,5 gol, 60%. Mas, time, aqui é aquele cenário do Auckland City contra o Boca. A probabilidade não era tão alta. Só que assim, a hora que você bate o olho no jogo e o que as equipes fizeram dentro da competição, é um jogo para gols. Aqui é a mesma coisa. O Esperance e o Chelsea, eles brigam por uma vaga e o Chelsea tem uma equipe tecnicamente superior. Então, eu vejo sim um forte cenário para pelo menos 2 gols nesse jogo. Escanteios, Esperance 5, Chelsea 5,9. Final do primeiro tempo, Chelsea está na pressão. Esse gol ainda não aconteceu. Provavelmente deve sair escanteio, até porque o Chelsea deve estar na pressão. Se não sai o gol, sai o canto, tá bom? Cartões, Esperance 2,3, Chelsea 1,9, Juizão 5,1. Jogo decisivo, importante, um cartãozinho aí para cada equipe. E vamos lá, prováveis escalações para Esperance e Chelsea. Lembrando que a escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Um jogador que deve finalizar nesse jogo, mesmo sendo um jogo muito difícil para o Esperance, é o Belaïli, tá legal? Belaïli, jogador do Esperance. Pelo lado do Chelsea, contra o Flamengo, o Cole Palmer não finalizou nenhuma vez. Então, contra o Esperance, que tecnicamente é uma equipe inferior, com todo respeito, eu acredito sim que o Cole Palmer faça uma boa partida, com finalizações, chute a gol e quem sabe até um golzinho aí do Cole Palmer. Um outro jogador que participa muito do jogo para desarmes e finalizações é o lateral esquerdo, Cucurella. E o pitbull do Chelsea, Caicedo. Esse daqui, para desarmes e faltas, é um absurdo. O pitbull do Chelsea, Caicedo. Gosta de zagueiro artilheiro? Cowell, para uma finalização. Time, antes de fazer aqui a análise do Flamengo contra o Los Angeles FC, alguns pontos importantes. Vamos lá. Primeiro, o Flamengo já está classificado na primeira colocação. Para o Mengão Malvadão, esse jogo é amistoso de luxo. Uma coisa muito importante aqui na estratégia do Flamengo. Vem comigo. O Flamengo teve 4 jogadores diferentes que receberam cartão amarelo nos 2 primeiros jogos. Quem são eles? Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e o Plata. Se eles sofrerem o segundo cartão amarelo, eles têm que cumprir a automática. E aí essa automática seria nas oitavas de final. Ou seja, se o Flamengo coloca em campo Bruno Henrique, Pulgar, Gerson ou o Plata, o Flamengo corre um baita risco de não contar com um desses jogadores, caso, claro, eles tomem o segundo cartão amarelo. Lembrando, foi para as oitavas de final, os cartões amarelos vão ser zerados. Então eu acho que esses jogadores não devem jogar, tá beleza? Você pode pensar, pô Marco, o Flamengo já está classificado, o Flamengo tem risco de cartão amarelo, por que o Flamengo então vai priorizar esse jogo? Tá aqui, ó, a informação tá aqui. O Flamengo, se ele vencer essa partida contra o Los Angeles FC, ele ganha 2 milhões de dólares. Nesse momento, atualizando aqui a cotação, 11 milhões de reais. É muita grana. Essa vitória para os cofres do Flamengo vale e vale muito, tá bom? E aqui a última informação. Nomes como Ayrton Lucas, Gerson, Pulgar, Jorginho, Léo Pereira, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique, por exemplo, têm grandes chances de serem preservados. O que representaria nova chance para o Pedro, Cebolinha, Michael e o Alan. Time, o que a gente tem que ficar muito esperto aqui? Olhar a escalação oficial 1 hora antes da partida, tá beleza? Vamos para análise. E vamos lá, 22 horas para fechar aqui nossa análise no Mundial de Clubes. Jogo entre Los Angeles FC e o Mengão Malvadão, Flamengo. Jogo dos opostos. O Flamengo já classificado na primeira colocação e o Los Angeles FC já está eliminado. Ou seja, é um amistoso de luxo dentro do Mundial de Clubes, tá beleza? Vamos lá. Se o Flamengo vier com um misto, aquele misto reforçado, dificilmente o Flamengo vai perder essa partida. Tá beleza? Aí eu acho que o Flamengo ou ganha ou empata. Mas é muito importante a gente olhar a escalação 1 hora antes do jogo começar. Tá beleza? Como temos aqui um amistoso de luxo, pode ser que as defesas
entrem mais tranquilas, mais na boa. E aí pode ser um jogo bom para gols. Pelo menos 2 golzinhos aí na partida. Tá beleza? E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Los Angeles FC e Flamengo. Jogo para 2 gols, 80%. Escanteios, Los Angeles FC 4.9, Flamengo 5.3. Cartões, Los Angeles FC 2.1, Flamengo 1.4, juizão média baixa aí de 3 cartões por partida. Aqui é um amistoso de luxo, os jogadores nem precisam entrar com essa violência toda, com essa vontade toda. Então talvez aqui um jogo para poucos cartões. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Los Angeles FC e Flamengo. Time, o Los Angeles FC deve jogar com o que tem de melhor, tá certo? Jogadores aqui que fazem muitos desarmes. Delgado, Igor Jesus e também o Palência. E um jogador que finaliza, o craque do Los Angeles FC, é o Bouanga. Finalização, chute a gol, Bouanga. Pelo lado do Flamengo, essa escalação ela deve ser alterada, tá bom, galera? Como eu trouxe para vocês aí antes da análise. Obviamente que se fosse analisar essa escalação, jogadores para finalização, chute a gol, De Arrascaeta, Luiz Araújo. Jogadores aqui para desarmes, Gerson, desarmes, Pulgar, falta, Pulgar, cartão amarelo, Pulgar. Só que eu acho muito difícil de ser essa escalação. Provavelmente a gente deve ter aqui o Cebolinha, o Mischa, e aí são bons nomes para finalização. Se jogar o Cebolinha e o Michael, 2 jogadores que atacam bastante e finalizam. Então, 1 hora antes da partida, vamos dar uma olhada nessa escalação do Mengão.